A STR é baseada na noção de que o fator de perpetuação mais importante para a insônia crônica é a extensão do sono. A extensão do sono é a tendência dos indivíduos compensarem o sono perdido, aumentando o seu tempo na cama, por exemplo, indo para a cama mais cedo, dormindo até mais tarde ou cochilando. Então é aquela pessoa no seguinte: pô, eu estou com insônia, não estou conseguindo dormir, então eu vou tentar dormir mais cedo, para ficar mais tempo na cama. Ou eu vou tentar passar mais do meu horário de dormir, tá? No sentido, dormir mais tempo. Acordo às 7, na verdade vou levantar às 8. Estender mais, ou cochilar durante a tarde. Vou tentar compensar o meu sono, né? Não dormir de noite, vou tentar compensar o sono. Então, uma consequência da extensão do sono, dessa coisa da pessoa ficar tentando estender o seu tempo dormindo, na verdade faz com que ela só permaneça mais tempo ali na cama, né? Porque a incompatibilidade, uma consequência é a incompatibilidade entre a capacidade de dormir, ou seja, quanto tempo a pessoa realmente dorme, porque às vezes ele gasta um monte de tempo assim, pô, passa 10 horas nesse processo tentando cochilar, de tarde, tentando dormir mais cedo, tentando dormir até mais tarde, passa 10 horas com tudo isso, certo? Então, é a incompatibilidade, a capacidade de dormir. Então, às vezes ele tem 10 horas, mas na verdade ele só consegue dormir 5 horas. De fato, dormir mesmo 5 horas. E a oportunidade de dormir, ou seja, quanto tempo o paciente passa na cama. Então, é mais ou menos isso. Essa questão dele passar 10 horas na cama, por exemplo, mas de fato ele só consegue dormir 5 horas, por exemplo. E quanto mais o sujeito faz essa questão de tentar estender o sono, da extensão do sono, mais existe essa incompatibilidade, tá? Então, o objetivo principal da SRT é abordar essa incompatibilidade, limitando a oportunidade de dormir, ou seja, diminuindo, às vezes, o tempo que o indivíduo está deitado, está na cama, está tentando dormir. Limitando a oportunidade de dormir, a capacidade média de dormir da pessoa. Então, voltando, tentando explicar. Se o indivíduo dorme 5 horas, de fato, e ele tenta passar 10 horas na cama, só que de fato ele só dorme 5 horas, a ideia aqui é que ele fique deitado 5 horas. Que ele vai apenas tentar dormir tal 5 horas. Essa é a ideia. E com o tempo vai mudando, ele explica aqui, mas enfim, com o tempo vai mudando. Ele vai primeiro, se ele dorme na média 5 horas, então ele vai dormir 5 horas. Pô, ele conseguiu dormir bem 5 horas mesmo fazendo isso, aí estende. Então ele vai dormir um pouco mais de tempo, entendeu? É assim que a gente vai fazendo, vai explicar aqui. Então, a SRT é eficaz porque aumenta um impulso homeostático do sono e, consequentemente, reduz o tempo que leva para adormecer ou a quantidade de tempo gasto acordado à noite. De acordo com a formulação original, o SRT pode ser concluído usando as seguintes etapas. Primeiro, determinar... Deixa eu marcar já aqui, ó. Vou marcar aqui. Fica mais legal. Então, primeiro, determinar a capacidade do sono basal do paciente em termos de duração média de sono, conforme avaliado em diários de sono diários, coletados ao longo de um período de 2 semanas. Então, pega 2 semanas ali, o indivíduo vai anotar diariamente o seu sono. Quanto tempo de fato ele dormiu. Então, você percebe que é uma coisa que é complexa. Porque se ele acordou de noite, ele vai ter que chegar lá e anotar. Ele vai ter que realmente fazer esse registro. E a gente até tem, mas depois eu vou mostrar. Tem até um modelinho, né? Não é aqui. Ou é aqui? Não, eu coloquei no meu... Eu traduzi o modelinho certinho para ficar mais fácil de ver. Mas enfim, depois eu mostro. O modelinho de diário do sono que a gente pode utilizar também. Deixa eu voltar aqui, tá? Então a ideia é que o indivíduo registre isso para que a gente tenha uma média. Poxa, então nesse período de 2 semanas, você dormiu em média 5 horas. Conseguiu de fato estar dormindo 5 horas.
Então vai determinar a capacidade de sono basal do paciente em termos de duração média do sono. Depois vai definir o tempo prescrito do paciente na cama, que é o PTIB, que chama, ou seja, a janela de sono do paciente, igual à sua duração média de sono durante o período basal. Então, ele vai precisar dormir, a janela de sono dele, o tempo que ele vai poder estar na cama, é o mesmo dessa média de sono. É o mesmo da média de sono. Deu 5 horas, ele vai só poder ficar na cama 5 horas. Certo. E depois determinar um horário de despertar matinal que o paciente possa aderir rigorosamente em uma base diária, dada sua programação de trabalho ou outras restrições de vida. Poxa, então eu preciso acordar 7 horas da manhã para trabalhar às 8. Preciso acordar às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para ir malhar, que nem eu faço. Preciso acordar 4 horas da manhã, preciso acordar 7 horas da manhã, por exemplo. Vai definir o horário que ele precisa acordar. Baseado nisso, nesse horário definido, vai definir o horário prescrito para dormir, que é o PTTB, subtraindo o PTIB do horário de despertar desejado. Por exemplo, se o PTIB, né, ele precisa dormir 5 horas, né, aqui está 6 horas, por exemplo, não vou usar o exemplo daqui porque fica confundido. 6 horas e o horário de despertar for definido às 7 horas da manhã, então o horário que ele precisa dormir é a 1 hora da manhã. No meu exemplo, se eu preciso acordar às 7 horas, tá? Eu preciso acordar às 5 horas da manhã e eu durmo, posso dormir 5 horas. Então eu preciso dormir meia-noite, tá? Essa é a conta. Então esse horário do sono é mantido. Esse horário de sono é mantido ou alterado com base em quão consolidado é o sono do paciente. Então assim, esse é um começo. Primeiro faz esse registro, faz toda essa coisa. E aí depois a gente tem até aqui, ó. Eu até coloquei uma outra forma aqui. Então, ó. Primeiro descobrir quanto tempo você realmente dorme, tá? Então durante 2 semanas o paciente anota em um diário quanto tempo ele dorme por noite. Assim sabemos qual é a média do sono dele. Mas deixa eu só ver se a gente não tem... Se tá com problema... de áudio, né? Vai saber. Eu tô falando aqui um monte e tá com de áudio. Não, tá funcionando. Então, primeiro, descobrir quanto tempo ele realmente dorme. Depois, definir o tempo permitido na cama, que é a janela de sono. Então, o paciente só pode ficar na cama o mesmo tempo que ele costuma dormir. Então, por exemplo, se ele dorme 6 horas por noite, ele só pode ficar 6 horas na cama. Depois, escolher um horário, tá? Escolher um horário fixo para acordar. O paciente escolhe um horário para acordar todos os dias e precisa seguir esse horário rigorosamente, mesmo nos finais de semana. Depois, calcular o horário de dormir, nós subtraímos aí o tempo permitido na cama do horário de acordar. Então, por exemplo, se ele precisa acordar às 7 horas da manhã e pode ficar 6 horas na cama, o horário de dormir seria 1 da manhã. Isso aqui eu acho que todo mundo entendeu, né? É a matemática, mas é matemática simples. Não é uma coisa difícil. Ajustar o tempo, você vê, esse é o grande motivo que se torna um pouco mais difícil do paciente aderir, por isso precisa de uma boa psicoeducação, ele precisa entender como isso é importante para ele, como isso que vai ajudar ele a mudar, tá? E melhorar. Da insônia, porque falar pra pessoa que tá com insônia, você só vai dormir 1 hora da manhã, ele vai ter que se segurar, mas esse é o ponto, é isso que vai ajudar. E depois a gente vai ajustar o tempo na cama com base na qualidade do sono, tá? Então, por exemplo, se a pessoa passa muito tempo, então ele vai falar, fez essa definição, então você vai dormir 1 hora da manhã e acordar às 7. Você não vai cochilar, você não vai tentar dormir mais cedo, antes que dá 1 hora, e você não vai dormir além das 7 horas. Você não vai fazer isso, não vai deitar na cama, não vai fazer essas coisas. Beleza. Fez. Começou. Aí a gente vai avaliar. Se a pessoa passa muito tempo acordada na cama, depois que ela começou a implementar isso, dormindo menos de 85% do tempo, nós reduzimos 15 minutos do tempo permitido. Ou seja, se a gente foi lá a média, que ele tinha 6, tá? 6 horas que ele dormia na média. E a gente vê que implementando isso, ele está dormindo menos do que 6 horas, tá? Então, 85% do tempo menos, né? Aí tem que fazer o cálculo aqui, ó. Fazer o cálculo aqui. 6 horas. 6 vezes 60, 360. Isso é 100%. Vezes 0,85. Se ele está dormindo 300 e dividido por 60. Se ele está dormindo umas 5 horas,
mais ou menos, tá? Esse é menos de 85%. Se ele tá dormindo 5 horas e era para ele dormir 6, a gente vai diminuir 15 minutos do tempo que ele é para dormir. Então, se era para dormir 6 horas, ele vai dormir 5 horas e 45 minutos. Aí recalcula. Se é para ele acordar às 4 horas da manhã, ele vai ter que dormir 1h15 da manhã. Aí continua. Aí no próximo vai fazer isso, tá? Beleza. Mesma coisa, dormiu menos de 85% desse tempo, vai diminuindo o tempo, Se ele dorme entre 85% ou 90% do tempo, então entre 5 horas da manhã, entre 5 e 90, 5 e 6, tá? Entre 5 e 6 não, quando que é 90? De 360. 360 não, 6 vezes 60, 360. Vezes 0,9. Dá 324 dividido por 60 dá 5,4. Se ele dorme de 5 horas a 5 horas e meia, por exemplo, tá? 5 horas a 5 horas e meia, mais ou menos, você vai ter que fazer as contas. O horário vai permanecer o mesmo, tá? Então, menos de 5 horas vai diminuir 15 minutos. Se dormiu de 5 horas a 5 horas e meia, mantém o mesmo tempo, tá? Aqui eu tô falando 5 horas baseado na ideia que ele vai dormir 6 horas, tá? Você tem que avaliar baseado no horário ali basal do seu paciente específico. E se ele dorme mais de 90% do tempo, ou seja, mais de 5 horas e meia, a gente aumenta 15 minutos. Então, era para ele dormir 6 horas. Ele dormiu 5 horas e meia, a gente aumenta 15 minutos. Ou seja, ele não muda o horário que ele tem que acordar, que é 7 horas da manhã, mas a gente vai mudar aqui. Então ele vai dormir meia-noite e 45, por exemplo. Então a gente aumenta 15 minutos na cama. Então esses ajustes são feitos toda semana com base no diário do sono. Isso ajuda a pessoa a consolidar o sono e melhorar a qualidade do descanso, tá? Espero que tenha ficado claro. Então, por aí que ele até traz aqui no próprio artigo, tá? Então, por exemplo, se a eficiência do sono do paciente for paciente é o SE, a porcentagem do tempo de cama gasto realmente dormindo for menor que 85%, o tempo é reduzido em 15 minutos. Se estiver entre 85 e 90, permanece conforme prescrito. E se for maior que 90, o tempo aumentado em 15 minutos. Ele vai ajustando o cronograma a cada semana após a revisão do diário de sono do paciente da semana anterior. Esse daqui é o mais complexo, tá? É o mais difícil, assim, né? E é o mais difícil também de convencer o paciente, de explicar para ele. De resto, fica mais fácil, tá? Esse é o corte de uma aula completa que eu fiz sobre o protocolo TCC para insônia. E você pode conferir a aula completa aqui na descrição desse vídeo. E você confere também o artigo científico que eu utilizei aqui para mostrar para você acompanhar o protocolo. E se você tiver interesse aos materiais PDFs que eu traduzi especialmente para você, você encontra lá dentro do meu curso, o Essencial da TCC. Espero que você goste, curta, compartilhe, comente nesse vídeo e até mais.